A história registra com destaque a figura de Ricardo II, um monarca cujo nascimento, em 6 de janeiro de 1367, ocorreu no Palácio do Arcebispo em Bordeaux, cidade francesa situada na província inglesa de Aquitânia. Seu pai, Eduardo, príncipe de Gales, era não apenas o herdeiro direto do trono inglês, como também um guerreiro lendário, conhecido pela alcunha de Príncipe Negro, um título que, segundo a tradição, teria surgido do tom escuro de sua armadura, usada em batalhas que marcariam seu nome na história. Desde muito jovem, Eduardo já se destacava nos campos de batalha da França, defendendo os interesses de seu pai, Eduardo III, em um dos conflitos mais prolongados e sangrentos da Idade Média, a Guerra dos 100 Anos. Iniciada em 1337, essa disputa tinha como cerne a reivindicação de Eduardo III ao trono francês, em oposição a Felipe VI, da dinastia Valois. Em reconhecimento às vitórias de seu filho, Eduardo III concedeu-lhe, em 1362, os títulos de Príncipe de Aquitânia e Gasconha, regiões estratégicas que formavam o núcleo dos domínios ingleses na França. Foi nesse contexto, durante a longa estadia do Príncipe Negro na região, que Ricardo veio ao mundo, ganhando desde cedo o epíteto de Ricardo de Bordeaux, um título que o acompanharia até sua coroação como rei. Sua mãe, Joana de Kent, era uma figura de linhagem nobre e complexa. Filha de Edmond de Woodstock, primeiro conde de Kent, e bisneta de Eduardo I, ela se casou com o Príncipe Negro em 1361, já aos 35 anos, em seu terceiro matrimônio. Apesar da diferença de idade, o casamento foi rápido em frutos. Em 1364, nasceu Eduardo, o primogênito, seguido por Ricardo, 2 anos e meio depois. Ambos vieram ao mundo em um período turbulento, quando a Europa Ocidental era palco de uma guerra que se arrastava há décadas, moldando o destino de nações e dinastias. O conflito, deflagrado por Eduardo III em 1337, não era apenas uma disputa por coroa, mas uma luta pelo controle de territórios que se estendiam desde o norte da França, onde os ingleses dominavam regiões como Calais, até o oeste, com a Aquitânia e a Gasconha. Além disso, os Plantagenetas tinham sob seu domínio partes da Irlanda, um legado de conquistas dos séculos XII ao XIV, que, embora muitas vezes negligenciado, teria um papel crucial no reinado futuro de Ricardo. Os primeiros anos de Ricardo, no entanto, são envoltos em mistério. Pouco se sabe sobre sua educação ou criação, além de registros que mencionam a tutela de Simon de Burleigh, um aliado próximo do Príncipe Negro. Essa falta de detalhes não é casual. Os cronistas da época estavam mais preocupados em documentar as intrigas políticas que moldavam o futuro do reino do que os anos de formação de um príncipe ainda criança. Um marco trágico viria a mudar drasticamente o curso de sua vida. No inverno de 1370, quando Ricardo mal havia completado 3 anos, a peste negra, o flagelo que dizimara 1/3 da população europeia décadas antes, ceifou a vida de seu irmão mais velho, Eduardo. Com isso, Ricardo tornou-se, de repente, o herdeiro direto do Príncipe Negro e, consequentemente, o segundo na linha de sucessão ao trono inglês. A situação era ainda mais delicada porque Eduardo III, já sexagenário, apresentava sinais claros de declínio físico, enquanto seu filho, o Príncipe Negro, também lutava contra uma doença debilitante, contraída durante uma campanha militar na Espanha entre 1365 e 1366. Muitos suspeitavam de envenenamento, mas, independentemente da causa, o fato é que sua saúde nunca mais se recuperou por completo. A morte do Príncipe Negro, em junho de 1376, acelerou os eventos. Ricardo, então com 9 anos, foi rapidamente proclamado Príncipe de Gales e herdeiro oficial de Eduardo III, em uma tentativa de evitar que seu tio, João de Gante, ambicionasse o trono. O chamado Bom Parlamento de 1376 ratificou essa decisão, assegurando que, quando Eduardo III faleceu em 21 de junho de 1377, Ricardo, aos 10 anos, fosse coroado sem contestações. Mas um rei criança não poderia governar sozinho. Formou-se então um conselho de nobres e oficiais para administrar o reino durante sua menoridade. No entanto, esse arranjo era frágil, as divisões internas, especialmente o receio do poder excessivo dos tios do jovem monarca, minavam a coesão do governo. Entre esses tios, João de Gante, nascido em 1340 nas Terras Baixas e cujo nome derivava da cidade de Genten, era o mais influente. Como filho mais velho ainda vivo de Eduardo III, ele tinha não apenas experiência militar, forjada em décadas de guerra na França e na Espanha,
como também uma posição de destaque na família real. Além dele, Tomás de Woodstock, conde de Buckingham e futuro duque de Gloucester, também teria um papel decisivo nos anos seguintes. Enquanto isso, em 16 de julho de 1377, Ricardo era coroado em Westminster, sob grandes expectativas. Seu avô, Eduardo III, havia sido um dos maiores reis da Inglaterra, e agora cabia ao jovem monarca dar continuidade a esse legado, um desafio imenso para alguém que ainda nem havia atingido a adolescência. Os últimos anos do reinado de Eduardo III haviam deixado um legado de tensões e descontentamento. A presença inglesa na França, outrora símbolo de poder, agora se arrastava em meio a derrotas e custos exorbitantes. Os pesados impostos cobrados para sustentar a guerra, especialmente a temida poll tax, inicialmente aplicada apenas aos mais abastados em 1377, já haviam gerado ressentimento profundo. A corte, dominada por facções como a de Alice Perrers, amante do velho rei, era vista como corrupta e distanciada das necessidades do povo. Assim, quando Ricardo II assumiu o trono, muitos enxergaram nele a promessa de um novo começo. Mas essa esperança duraria pouco. Os mesmos tributos opressivos persistiram, agora sob o nome do jovem monarca. Pior, dois homens, Sir Simon de Burleigh e Robert de Vere, conde de Oxford, começaram a concentrar o poder em suas mãos, ignorando o parlamento e minando a confiança nas instituições. Até 1380, os conselhos que deveriam guiar o rei durante sua menoridade foram praticamente dissolvidos, deixando Ricardo, então com apenas 13 anos, à mercê de um governo já impopular. E como se não bastasse, a guerra na França seguia em franco declínio. Entre 1377 e 1380, as forças inglesas sofreram uma série de reveses humilhantes. Bertrand du Guesclin, o lendário cavaleiro bretão e condestável da França, liderou uma campanha implacável que reconquistou quase todos os territórios perdidos por Eduardo III no Tratado de Bretigny, 1360. Quando du Guesclin e Carlos V morreram em 1380, a Inglaterra já estava reduzida a uma presença simbólica em Calais e alguns portos isolados. A tentativa de reverter a situação, uma aliança com a Bretanha, explorando sua rivalidade com Paris, também terminou em fracasso. Thomas de Woodstock, tio de Ricardo, levou um exército à França em 1380, mas a reconciliação entre o novo rei francês, Carlos VI, outro menino, como Ricardo, e os bretões deixou as tropas inglesas abandonadas, sofrendo baixas pesadas. O único consolo foi um resgate de 50.000 francos pago pelos bretões para que Woodstock desistisse da campanha. Era um cenário desolador, impostos esmagadores, derrotas militares e um governo dividido. Não surpreende, portanto, que os primeiros anos de Ricardo II tenham sido marcados por duas crises profundas, uma religiosa, outra social, que abalaram os alicerces da Inglaterra. A primeira delas girava em torno de John Wycliffe, um teólogo e filósofo cujas ideias, radicais para a época, sacudiram a Igreja e o Estado. Nascido na década de 1320 e formado em Oxford, onde se tornaria mestre do Balliol College, Wycliffe era uma figura controversa já nos últimos anos de Eduardo III. Seu projeto mais ousado, a tradução da Bíblia para o inglês, desafiava o monopólio do latim pela Igreja. Mas suas críticas iam muito além. Ele denunciava o luxo dos clérigos, a superstição popular e, acima de tudo, a autoridade do Papa em Roma. Em De Civili Domínio, 1377, obra publicada nos primeiros meses do reinado de Ricardo, Wycliffe defendia a separação entre Igreja e Estado e atacava a riqueza da hierarquia eclesiástica, propondo que os sacerdotes vivessem na pobreza. O Papa Gregório XI não demorou a condená-lo. Suas ideias, porém, ganhavam força. Até o início da década de 1380, Wycliffe questionava abertamente dogmas centrais, como a transubstanciação, a crença de que o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e sangue de Cristo. Seus seguidores, os Lollards, termo pejorativo cunhado por seus oponentes, multiplicavam-se entre clérigos, nobres e até dentro do governo. Para a Igreja e a coroa, o perigo era claro. Wycliffe não apenas desafiava a fé, mas também a ordem social. Suas doutrinas, que pregavam uma sociedade livre das hierarquias tradicionais, ameaçavam a estabilidade de um reino já frágil. Até sua morte, em 31 de dezembro de 1384, após um derrame que o deixou paralisado por 3 dias, Wycliffe foi uma pedra no sapato das autoridades. Mesmo após sua partida, o movimento que ele inspirou persistiu perseguido, mas não erradicado.
Leis anti-Lollards foram aprovadas nas décadas seguintes, e suas ideias ecoariam na Reforma Protestante do século XVI. Mas, no curto prazo, o impacto de Wycliffe foi ainda mais imediato. Suas pregações inflamaram as tensões que já fervilhavam na Inglaterra, especialmente entre os camponeses, cuja revolta estava prestes a explodir. E o estupim dessa revolta não era apenas espiritual. As transformações demográficas e econômicas provocadas pela peste negra décadas antes, haviam criado um abismo entre os senhores de terra e uma população cada vez mais insatisfeita. Era o terreno perfeito para que as ideias de Wycliffe se espalhassem como fogo em palha. Suas pregações, que desafiavam a autoridade da Igreja e pregavam uma fé mais simples e acessível, ressoavam com uma força arrasadora entre os camponeses e os pobres, justamente aqueles que décadas após a peste negra já não suportavam mais o jugo dos senhores feudais e a voracidade dos impostos. E então, em 1381, a gota d'água, o governo inglês, em um gesto de desespero fiscal, estendeu a poll tax, até então cobrada apenas dos mais abastados, para todos os adultos, sem exceção. Nem mesmo os mais miseráveis estavam a salvo. A revolta não era mais uma questão de se, mas de quando. E o quando chegou com a fúria de um vendaval. No início do verão, as regiões de Kent e Essex se transformaram no epicentro de uma insurreição que ameaçava engolir o reino. Bandos armados de camponeses unidos pela fome e pela indignação, marcharam sobre Londres, acampando em Blackheath como um exército de deserdados decididos a virar o mundo de cabeça para baixo. À sua frente 3 figuras se destacavam: Wat Tyler, um artesão de Canterbury que liderava os descontentes com a eloquência de um general; John Ball, o pregador radical cujo discurso inflamado, quando Adão cavava e Eva fiação, onde estava então o gentil? Ecoava as ideias igualitárias de Wycliffe, embora sem se submeter formalmente a ele, e Jack Straw, cuja reputação como agitador já precedia sua chegada à capital. O que se seguiu não foi uma rebelião, mas uma onda de destruição calculada. O arcebispo de Canterbury, Simon Sudbury, teve sua cabeça cortada como símbolo da rejeição à igreja corrupta. Robert Hales, o Lorde Tesoureiro, compartilhou o mesmo destino. E o Palácio de Savoy, propriedade de João de Gante, o homem mais odiado da Inglaterra, tido como verdadeiro poder por trás do trono, foi reduzido a cinzas. Em questão de dias, o governo de Ricardo II, um menino de apenas 14 anos, viu-se acossado por uma crise existencial. A corte, pegue de surpresa pela velocidade do avanço rebelde, refugiou-se na Torre de Londres, enquanto os conselheiros do rei debatiam, entre o pânico e a estratégia, como conter aquele mar humano que agora cercava a cidade. Negociar parecia a única saída, mas as demandas dos rebeldes eram revolucionárias demais para a época. Eles não queriam apenas o fim da poll tax ou a reforma da igreja, exigiam nada menos que a abolição total da servidão, um sistema que sustentava a própria ordem feudal há séculos. Era um ultimato que, se atendido, desmontaria os alicerces do poder aristocrático. Ainda assim, com os rebeldes acampados aos portões de Londres, Ricardo e seus conselheiros não tinham escolha, era preciso ganhar tempo. Os encontros em Mile End e Simifield nos dias 14 e 15 de junho foram um teatro de tensões. No primeiro, o rei, sob pressão, concedeu perdão aos rebeldes e prometeu reformas, mas era uma trégua frágil. No segundo, a máscara caiu. Wat Tyler, ao se aproximar do jovem monarca, recusou-se a ajoelhar, um gesto de desafio que na Inglaterra medieval equivalia a uma declaração de guerra. O que se seguiu foi caótico, um tumulto, uma faca cravada no pescoço de Tyler pelo prefeito de Londres, William Walworth, e o corpo do líder rebelde estendido no chão, enquanto seus seguidores, desorientados, viam sua causa desmoronar em questão de minutos. Ricardo então fez o que os monarcas sempre fizeram melhor, prometeu clemência para trair depois. Os rebeldes, sem liderança e exaustos, dispersaram-se. Até o fim de junho, a última resistência em Essex foi esmagada. A revolta dos camponeses de 1381 havia terminado, mas seu legado marcaria Ricardo II para sempre. Até aquele momento, o jovem rei era pouco mais que uma figura decorativa nos registros históricos. Seu reinado, iniciado em 1377, havia sido ofuscado pelos regentes e pelas crises herdadas de seu avô, Eduardo III. Mas em 1381, pela primeira vez, os cronistas o colocaram no centro do palco. Foi em meio ao fogo da rebelião que Ricardo emergiu das sombras, negociando com Tyler, cavalgando para acalmar as províncias, demonstrando uma astúcia que poucos esperavam de um adolescente.
Muito do que sabemos sobre esses dias turbulentos vem de Thomas Walsingham, um monge beneditino de St. Albans cujo Choronica Majora e História Anglicana são testemunhos cruciais da época. Junto a ele, as crônicas de Jean Froissart, o grande observador francês das guerras e intrigas do século XIV, e o anônimo Elogio Historiarum pintam o retrato de um rei em formação, alto e imponente, de cabelos ruivos e barba bem cuidada, dotado de uma inteligência aguçada e uma educação refinada. Todos, mesmo seus críticos, concordavam. Ricardo era um monarca de presença magnética. Mas por trás da fachada de nobreza havia sinais perturbadores. Seu conservadorismo religioso, que o levaria a perseguir os lollardos com ferocidade nos anos seguintes, contrastava com uma tendência autocrática que, com o tempo, beiraria o delírio. Historiadores modernos debatem-se suas crises de comportamento, desde acessos de fúria até decisões erráticas, eram sintomas de esquizofrenia ou de um narcisismo patológico, traços que só se agravariam com o poder absoluto. Mas em 1381, esses demônios ainda dormiam. O que não podia esperar eram os problemas urgentes que assombravam a Inglaterra, uma guerra na França que sangrava os cofres do reino, um povo exausto sob o peso dos impostos, e a heresia lollarda corrompendo a fé tradicional. Uma solução imediata, porém, estava ao alcance: o casamento do rei. Com 14 anos, Ricardo precisava de uma rainha, de um herdeiro, de uma aliança que fortalecesse sua posição. A escolha recaiu sobre Ana da Boêmia, filha de Carlos IV, o imperador do Sacro Império Romano-Germânico e um dos homens mais poderosos da Europa. O casamento, celebrado em 1382, deveria ser um golpe de mestre, uma união com a Casa de Luxemburgo, que teoricamente traria apoio militar contra a França. Mas a realidade foi bem diferente. Carlos IV, apesar de seu título pomposo, pouco fez para ajudar Ricardo nas batalhas que se seguiram. Pior, o casamento, embora aparentemente afetuoso, não gerou herdeiros, um fracasso que, com o passar dos anos, se transformaria em uma bomba política. Enquanto isso, outro problema crescia nas sombras: a influência excessiva de um pequeno círculo de favoritos, especialmente Michael de La Pole, um mercador enriquecido que, graças à sua proximidade com Eduardo III, agora manipulava as finanças do reino como se fossem suas. A nobreza, já desconfiada, começava a murmurar. E Ricardo, ainda jovem, ainda não sabia que aqueles sussurros logo se tornariam gritos de traição. Não bastava que o pai de Michael de La Pole, Sir William, já tivesse sido alçado ao controle do tesouro sob Eduardo III, Ricardo, em um gesto de lealdade cega ou teimosia perigosa, não apenas manteve a família no poder, como elevou Michael a posições ainda mais estratosféricas. Em 1383, o mercador enriquecido tornou-se Lord Chanceler da Inglaterra, e 2 anos depois, por um capricho real, foi coroado como primeiro conde de Suffolk, um título que, aos olhos da nobreza, não passava de uma afronta disfarçada de honra. Afinal, de La Pole não era um guerreiro forjado em batalhas, nem um estadista de linhagem ilustre, era um homem de números, cujos cálculos frios haviam selado a aliança matrimonial com Carlos VI da França, uma aliança que agora desmoronava como castelo de cartas. E enquanto o tratado com os franceses azedava, de La Pole transformava-se no alvo predileto de todo o descontentamento que fervilhava no reino. A guerra com a França, outrora o palco dos triunfos de Eduardo III, agora era um pântano de dívidas e frustrações. De um lado, Ricardo e seu círculo íntimo de La Pole, Robert de Vere, o ambicioso conde de Oxford, e outros favoritos, insistiam na austeridade. Sabiam que, sem controle dos gastos, outra revolta como a dos camponeses em 1381 poderia explodir. Mas também sabiam que, sem impostos pesados, não haveria exército para enfrentar os franceses. Do outro, uma facção cada vez mais barulhenta, liderada pelos tios do rei, João de Gant, o poderoso Duque de Lancaster, e Tomás de Woodstock, o impetuoso Duque de Gloucester, exigia o impossível: a retomada das grandes campanhas na França, como nos dias de glória de Crécy e Poitiers. Queriam sangue, honra e terra, mas se recusavam a enxergar a realidade nua e crua: o cofre do reino estava vazio. A decepção veio em 1385, quando os franceses, aliados aos escoceses, desembarcaram na Escócia e arrasaram o norte da Inglaterra. Ricardo, pressionado, marchou para a fronteira acompanhado de João de Gant, mas, ao chegar a Edimburgo, recuou. Ignorando os apelos do tio para avançar até Fife, o jovem rei virou as costas e voltou para casa. Mal tinham cruzado a fronteira, e as forças franco-escocesas já pilhavam Durham e Carlisle, adentrando o território inglês como lobos em rebanho desguarnecido.
Onde Eduardo III um dia havia posto Paris de joelhos, agora os inimigos pisavam em solo sagrado da Inglaterra. A humilhação era insuportável. E então veio 1386, o ano em que a crise engoliu a coroa. O abismo entre Ricardo e seus tios já não era uma fenda, era um precipício. Boatos sinistros circulavam pelos corredores do poder. João de Gante seria assassinado. O medo, ou a conveniência, levou o duque a abandonar a Inglaterra rumo à Espanha, onde tentaria reclamar o trono de Castela herdado por sua esposa, Constança. Sua partida deixou um vácuo, e Tomás de Woodstock, agora duque de Gloucester, não perdeu tempo para preenchê-lo. Sob sua liderança, a oposição crescia alimentada pela raiva contra de La Pole e sua gestão desastrosa. Afinal, só a sorte havia impedido uma invasão francesa em larga escala aquele ano. Carlos VI estava ocupado esmagando revoltosos nos Países Baixos. Quando o Parlamento Maravilhoso se reuniu no outono e de La Pole ousou pedir novos impostos, a resposta foi um ultimato: reformas ou nada. Ricardo inicialmente recusou-se a ceder. Declarou que jamais permitiria que o parlamento fiscalizasse seus gastos, até perceber que sem os fundos, não haveria como defender o reino. Engolindo o orgulho, aceitou uma comissão parlamentar limitada, que monitoraria as despesas reais por apenas um ano. Mas enquanto assinava o acordo, já tramava sua vingança. Em fevereiro de 1387, desapareceu. Abandonou Londres e embarcou em uma turnê pelo interior do país, cortejando apoiadores, distribuindo favores e preparando o contra-ataque. Nomeou Robert de Vere, seu favorito mais odiado, como governante do poderoso condado palatino de Chester, um feudo quase independente dentro da Inglaterra. Obteve do chefe de justiça Robert Tresilian um veredicto conveniente. As ações do Parlamento Maravilhoso não apenas eram ilegais, como beiravam a traição. E enquanto isso, figuras-chave como Nicholas Brembre, prefeito de Londres, e Alexandre Neville, arcebispo de York, alinhavam-se para o confronto final. Ricardo só voltou a Londres em novembro de 1387, após 8 meses de ausência calculada. Mas o plano deu errado. Mal pisou na capital, foi encerrado pelos líderes da oposição. E à frente deles, Tomás de Woodstock, agora mais perigoso do que nunca. Não bastava questionar o rei, acusaram-no de traição. De La Pole, de Vere, Tresilian, todos foram denunciados como inimigos do reino. Ricardo tentou ganhar tempo, mas a armadilha já estava armada. Quando Henrique Bolingbroke, filho de João de Gante e conde de Derby, uniu-se a Gloucester, o jogo acabou. A facção dos Lordes Apelantes, como ficariam conhecidos, era forte demais para ser ignorada. Nas semanas seguintes, de Vere e de La Pole fugiram. O parlamento impiedoso de 1388 os condenou à morte em absentia, enquanto Tresilian e outros aliados de Ricardo foram arrastados para o cadafalso. Em questão de meses, o rei, humilhado, cercado, reduzido a uma figura decorativa, vira seu próprio sangue e a nobreza tomarem as rédeas do poder. Mas a ironia seria cruel. Os lordes apelantes, após derrubarem de La Pole e seus comparsas, descobririam que governar era tão amargo quanto criticar. Sem dinheiro, sem exército e sem estratégia, seus sonhos de reconquistar a França desmoronaram. Em 1388 foram obrigados a sentar-se à mesa de negociações, exatamente como o odiado de La Pole havia feito. E os franceses, com Carlos VI mergulhando na loucura, aceitaram o diálogo. Em julho de 1389, um armistício foi assinado. Ricardo, porém, não esqueceria. E enquanto seus tios e primos celebravam trégua, ele aguardava sua hora. A vingança, afinal, é um prato que se serve frio, eis que o rei estava apenas começando a esquentá-lo. O armistício de 1389 não foi apenas um pedaço de pergaminho selado com cera, foi um suspiro de alívio para um reino exausto. Por 3 anos as espadas permaneceriam nas bainhas, e até mesmo a Península Ibérica, palco de décadas de conflitos como extensão da Guerra Maior, conheceria uma trégua temporária. Para Ricardo, aquele acordo foi mais do que um cessar-fogo, foi a remoção estratégica do principal obstáculo entre ele e o poder absoluto. Os lordes apelantes, outrora seus carrascos políticos, agora viam-se diante de um rei que aos 22 anos, finalmente assumia as rédeas do governo sem a sombra tutelar de conselheiros impopulares. Em 3 de maio de 1389, com uma cerimônia calculada, Ricardo declarou ao reino que os erros do passado haviam sido frutos de maus conselhos, de homens como de La Pole e de Vere, cujos nomes soavam como maldições em Westminster. Era uma mentira elegante, é claro. Ricardo sabia muito bem que suas próprias ambições, e não a incompetência alheia, haviam alimentado a crise.
Mas a ficção política servia a um propósito maior, enterrava o machado de guerra e permitia que a nobreza salvasse as aparências. E então, como que por design divino, João de Gante voltou do exílio. 3 anos vagando entre a Espanha e a França, terras onde sua reputação de ambicioso usurpador o precedia, haviam amainado suas arestas. O homem que outrora fora visto como uma ameaça ao trono agora retornava como um pacificador, um ponte entre os lordes apelantes mais radicais e um rei que, apesar de tudo, ainda precisava deles. Sua presença foi o cimento que selou a frágil reconciliação. De repente a Inglaterra respirava. Os anos que se seguiram, aqueles gloriosos meados da década de 1390, foram o mais próximo que Ricardo chegou de um reinado idílico. A política interna acalmou-se, as fronteiras silenciaram, e até mesmo a França, mergulhada em sua própria guerra civil pela loucura de Carlos VI, deixou de ser uma ameaça iminente. Foi nesse intervalo de paz que a Inglaterra floresceu. A cultura, tão frequentemente asfixiada pelas guerras e intrigas, encontrou oxigênio. E no centro desse renascimento estava um homem, Geoffrey Chaucer, o mesmo que em 1386, sentara-se no parlamento maravilhoso para testemunhar a queda de Dilapou, o mesmo que 3 anos depois, seria nomeado escrivão das obras do rei. Sob o patrocínio de Ricardo e de João de Gante, Chaucer teceu os Contos de Canterbury, uma obra que não apenas definiria a literatura inglesa, mas que, com seu humor ácido e retratos humanos, parece antecipar o mundo moderno. Enquanto isso, nas oficinas reais, artistas trabalhavam no díptico de Wilton, uma joia gótica onde Ricardo aparece ajoelhado diante da Virgem e do Menino, ladeado por santos ingleses, uma imagem de devoção que esconde, nas dobras de seu manto real, a sombra de um homem cada vez mais convencido de seu direito divino. Até a arquitetura servia à sua glória. Em Porchester Castle, o mestre pedreiro Walter Walton ergueu apartamentos reais tão suntuosos que pareciam desafiar a própria gravidade. Um monumento à opulência de um rei que, pela primeira vez, governava sem contestação. Mas a estabilidade, como Ricardo logo aprenderia, é uma ilusão tão frágil quanto o vitral de uma catedral. O golpe veio em junho de 1394, quando Ana da Boêmia, sua rainha, sua confidente, talvez a única pessoa capaz de frear seus excessos, morreu de peste. A mesma praga que ceifara seu irmão mais velho 2 décadas antes agora levava a mulher que dizem, ele amava de verdade. O luto de Ricardo foi tão violento que ordenou a demolição de Shin Manor, o palácio onde ela exalou o último suspiro. Alguns historiadores veem nesse gesto mais do que dor, um presságio. Ana, afinal, era sua âncora. Sem ela, o rei que já flertava com o autoritarismo agora mergulharia de cabeça no abismo do despotismo. Mas a dor, como sempre, buscou distração. E que distração mais grandiosa do que uma campanha na Irlanda? Desde 1210, nenhum rei inglês pisara naquela terra rebelde, onde os senhores gaélicos, como Art MacMurrough de Leinster, ousavam sonhar com o título de Ard-Ri, Alto Rei. Enquanto os normandos cambros, outrora conquistadores, viam seus domínios minguar. Ricardo, que até então tratara a Irlanda como um depósito conveniente para exilar inimigos, agora desembarcava em Waterford com 7.000 homens, não por necessidade estratégica mas por capricho. Sua campanha militar foi limitada, alguns confrontos em Leinster e Minster, nenhuma vitória retumbante. O verdadeiro triunfo veio das mesas de negociação, onde, com uma habilidade que surpreendeu até seus críticos, Ricardo convenceu clãs como os O'Neill de Tyrone e os O'Brien de Thomond a jurarem lealdade em troca de autonomia. Era uma tática que os Tudor aperfeiçoariam décadas depois, mas que Ricardo, em sua arrogância, acreditava ser uma inovação sua. Quando voltou à Inglaterra, em maio de 1395, trazia consigo tratados e a ilusão de um problema resolvido. Mas a Irlanda não era seu único desafio. Havia a questão de um herdeiro, e é claro, a França. Paris ardia em sua própria guerra civil, com a loucura de Carlos VI rasgando o tecido da nobreza francesa. A Inglaterra, exaurida, precisava de tempo. E Ricardo, sempre o jogador, acreditava ter as cartas certas na manga. Enquanto a Europa se contorcia em suas próprias crises, Ricardo se via diante de uma proposta ousada e perigosa. Desde 1393, uma solução para a interminável Guerra dos 100 Anos ganhava forma nos bastidores. A França, em troca da paz, oferecia reconhecer Ricardo como senhor da Aquitânia, ampliando até mesmo seus domínios. Mas havia um detalhe envenenado. Ele deveria prestar homenagem a Carlos VI, aceitando, ainda que simbolicamente, a subordinação do rei da Inglaterra ao rei da França. Uma afronta intolerável.
A ideia foi rejeitada sem cerimônia, nenhum monarca inglês poderia curvar-se a Paris sem manchar seu próprio trono. Mas a guerra, esgotante e custosa, precisava de um respiro. Se a paz definitiva era impossível, que ao menos se comprasse tempo. E assim nasceu a estratégia, uma trégua de 28 anos, longa o suficiente para que ambos os lados salvassem as aparências. Para selar o acordo, um casamento dinástico, Ricardo desposaria Isabel de Valois, filha de Carlos VI e Isabel da Baviera. Um detalhe macabro, no entanto, pairava sobre o pacto: a noiva tinha apenas 6 anos. Até mesmo para uma época acostumada a alianças políticas seladas com crianças, a idade de Isabel era um escândalo. Enviar uma menina tão jovem para uma corte estrangeira, longe de sua família, era visto com desconfiança. Os ingleses, por sua vez, sabiam que o casamento não seria consumado por anos, e que uma herdeira, portanto, demoraria a chegar. Mas a promessa de paz, depois de décadas de sangue e ruína, superou as objeções. Em outubro de 1396, Ricardo desembarcou em Paris para as celebrações, e dias depois, em Calais, a cerimônia foi realizada. Uma farsa diplomática, mas eficaz. Isabel foi coroada rainha na Inglaterra no ano seguinte, instalada em Windsor com sua própria corte infantil, enquanto a guerra, por enquanto, silenciava. A trégua, porém, não trouxe alívio, apenas tempo. E Ricardo, livre das pressões externas, voltou-se para seus inimigos internos com uma fúria há muito contida. 8 anos haviam se passado desde que seu tio, Tomás de Woodstock, e outros lordes ousaram desafiá-lo. 8 anos de humilhação disfarçada de governança. Agora, o rei não mais disfarçaria sua vingança. A partir de 1397, a máscara caiu. Ricardo, antes um monarca hesitante, transformou-se em um soberano implacável. Uma nova facção surgiu ao seu redor, tão leal quanto ambiciosa. Homens como João e Thomas Holland, elevados a duques de Exeter e Surrey, e seu primo Eduardo de York, todos agraciados com terras, títulos e poder. Enquanto isso, o rei fortalecia sua base no oeste da Inglaterra e em Gales, equilibrando a influência de Londres e seus mercadores. Um jogo perigoso, mas Ricardo acreditava ter as peças certas. Em julho de 1397, o golpe foi desferido. Woodstock e seus aliados foram presos. Seus bens confiscados. Seus títulos anulados. E suas vidas entregues à justiça de um rei que já não se importava com as formalidades. Alguns foram executados após julgamentos teatrais, outros, como Woodstock, simplesmente desapareceram nas masmorras. A mensagem era clara: desafiar Ricardo agora era um erro fatal. Para consolidar seu poder, ele convocou um parlamento em Shrewsbury, repleto de seus apoiadores. Leis foram revogadas. Privilégios anulados. Tudo que os parlamentos maravilhosos e implacáveis da década anterior haviam imposto foi desmontado. A Inglaterra agora curvava-se a um só homem. Tão absoluta era sua autoridade que até mesmo o protocolo da corte mudou. Os lordes passaram a dirigi-lo como Sua Alta Majestade. Um título que soava mais a deificação do que a realeza. Mas Ricardo cometeu um erro fatal. Absolutismo exige mais do que vontade, exige recursos. E a Inglaterra do século XIV, esgotada pela guerra, dependia dos nobres para financiar suas batalhas e sustentar a coroa. Sem um Estado centralizado, sem uma máquina de impostos eficiente, seu poder era frágil. Os súditos excessivamente poderosos, como os historiadores os chamariam, não tolerariam um rei que os tratasse como vassalos obedientes. Eles eram, afinal, quase tão fortes quanto ele. E havia um nome que pairava sobre tudo: João de Gante, Duque de Lancaster. O homem que, com astúcia, evitou o banho de sangue de 1397, observando enquanto seus irmãos caíam. Afinal, se Ricardo morresse sem herdeiros e Isabel, uma criança, não poderia gerar um por anos, quem melhor para sucedê-lo do que seu próprio filho, Henrique de Bolingbroke? Ricardo sabia disso. E quando Bolingbroke envolveu-se em uma disputa com o Duque de Norfolk, o rei viu sua chance: o exílio. Henrique partiu para a França. Mas a sorte, como sempre, tinha seus próprios planos. Em fevereiro de 1399, João de Gante morreu. E Ricardo, em um gesto de crueldade calculada, deserdou Bolingbroke, confiscando as vastas terras dos Lancaster. Um erro, porque um homem sem nada a perder é o mais perigoso de todos. E Henrique não aceitaria sua ruína em silêncio. E o destino, implacável, começou a tecer sua trama. Enquanto Ricardo se afundava em sua própria arrogância na Irlanda, Bolingbroke agia. Sem oposição, até a primavera de 1399 já reunia em solo francês uma coalizão de nobres ingleses descontentes, exilados como ele, todos sedentos por vingança e poder.
Não era um exército imenso, mas um grupo determinado, e a história prova que muitas vezes a determinação vale mais que números. Foi assim que no verão daquele mesmo ano, Henrique Bolingbroke desembarcou em Yorkshire com um punhado de seguidores leais. E aqui a ironia do destino se revelou em toda a sua crueldade. Ricardo, como se movido por um pressentimento funesto, escolheu justamente aquele momento para partir novamente para a Irlanda. Por quê? As razões ainda são debatidas. Alguns dizem que o rei, insatisfeito com os lordes irlandeses que traíram acordos feitos 4 anos antes, queria impor sua autoridade com mão de ferro. Outros, como o cronista galês Adam Deus, sugerem um plano ainda mais ousado. Ricardo pretendia coroar seu sobrinho favorito, Thomas Holland, Duque de Surrey, como rei da Irlanda, transformando Dublin em um bastião da coroa inglesa. Mas o que importava no fim não eram os motivos, e sim o resultado. No dia 1º de junho de 1399, Ricardo desembarcou em Waterford com cerca de 3.000 homens. Mas o solo irlandês mal teve tempo de sentir o peso de suas botas. Notícias chegavam como um vendaval de Yorkshire. Bolingbroke estava em Inglaterra. E com ele, a revolta que Ricardo tanto temera. Em questão de dias, o rei percebeu o desastre que se desenhava. 7 semanas depois, em 24 de julho, ele já estava de volta a Gales. Tarde demais. Enquanto isso, Bolingbroke avançava. Não houve uma guerra de verdade, não no sentido que os cronistas adoram descrever. Ricardo cometeu o erro fatal de levar consigo para a Irlanda seus aliados mais poderosos, deixando a Inglaterra desguarnecida. E quando um reino está fraco, os descontentes não hesitam. Nobres do norte, cansados da tirania, juntaram-se à bandeira de Bolingbroke como moscas ao mel. Até mesmo Edmund Langley, Duque de York, o último filho vivo de Eduardo III e homem nomeado por Ricardo como Lorde Protector em sua ausência, levantou um exército para confrontar Henrique, apenas para, no último momento, trair o próprio sangue e unir-se ao usurpador. O golpe foi mortal. Quando Ricardo pisou novamente em solo galês, já não havia dúvidas, seu reinado estava condenado. Em 19 de agosto, ele se rendeu a Bolingbroke no castelo de Flint, em Gales. 2 semanas depois, estava preso na Torre de Londres. Em menos de 3 meses, o rei absoluto que desafiara nobres, parlamento e até a igreja jazia derrubado, não por uma batalha campal, mas pela traição, pela ambição e, acima de tudo, por seus próprios erros. Agora, porém, surgia a questão crucial. O que viria a seguir? Bolingbroke não invocara abertamente a coroa quando desembarcou. Pelo contrário, apresentará-se como um nobre injustiçado, um homem que apenas queria pôr fim à tirania de Ricardo. Mas, nas sombras, seus planos eram outros. E quando o ex-rei foi arrastado de volta a Londres, já não havia mais disfarces. Henrique não se contentaria com menos que o trono. Só que havia 2 obstáculos. O primeiro legal. Como justificar a deposição de um rei ungido por Deus? A solução veio rápida. Os lordes, ávidos por se livrar de Ricardo, aceitaram sem pestanejar o argumento de que sua conduta tirânica nos últimos anos era motivo suficiente para destituí-lo. O segundo obstáculo, no entanto, era mais espinhoso, hereditário. Henrique não era o herdeiro legítimo. Esse título pertencia a Edmund Mortimer, conde de Marte, um menino de apenas 7 anos, neto do segundo filho de Eduardo III, Lionel de Clarence. Bolingbroke, por sua vez, descendia do terceiro filho do velho rei. Mas a lei e o sangue importavam pouco quando o poder estava em jogo. A Inglaterra não queria outro rei criança, e Henrique, afinal, era quem segurava a espada. Assim, em 1º de outubro de 1399, Ricardo foi formalmente deposto. E em 13 de outubro, Henrique IV era coroado. O trono mudará de mãos não pela vontade divina, mas pela força, pela astúcia e por uma série de decisões que, uma a uma, haviam cavado a própria tumba de Ricardo. Nos anos que antecederam a morte de Eduardo III, o destino de Ricardo II já estava sendo traçado não por suas próprias mãos, mas pelas de homens que o cercavam. Enquanto o jovem rei ainda amadurecia, nos turbulentos anos finais da década de 1370 e início da de 1380, o reino que herdara já ardia em crises. A revolta dos camponeses de 1381, inflamada por impostos insuportáveis para bancar a guerra contra a França, mostrou quão frágil era a autoridade da coroa. A heresia lollarda pregada por John Wycliffe corrói a unidade religiosa do país. E na França, as derrotas na Guerra dos 100 Anos transformavam cada vitória passada em cinzas. Quando Ricardo finalmente assumiu as rédeas do poder no meio da década de 1380, pouco podia fazer para reverter o caos. Os lords Appellant,
Aqueles nobres que ousaram desafiar seus conselheiros e, por um breve momento, tomaram o controle do reino, provaram que nem mesmo eles, com suas demandas por uma guerra mais agressiva, tinham soluções. Quando a chance chegou, falharam em financiar seus próprios planos. O resultado? Uma trégua humilhante com a França em 1389, selando a impotência de todos os envolvidos. Mas se os primeiros anos de Ricardo foram marcados por instabilidade alheia à sua vontade, os últimos foram obra exclusivamente sua. Depois de uma década de relativa calma, em 1397, o rei decidiu liquidar os lordes que um dia ousaram questioná-lo. Não bastava governar. Ele queria reinar sem contestação, como monarca absoluto em um mundo que ainda não estava pronto para isso. Na Inglaterra do século XIV, até mesmo um rei precisava negociar com seus barões. Ricardo ignorou essa verdade. E ao fazê-lo, acendeu a faísca que consumiria não só seu reinado, mas o futuro do país. Em poucos meses de 1399, Henrique de Bolingbroke, seu primo, seu desafeto, seu algoz, transformou a insatisfação em rebelião, a rebelião em deposição e a deposição em coroação. Ricardo, que poderia ter sido um rei forte em outra época, subestimou o poder da nobreza feudal. Se tivesse nascido 2 séculos depois, em um estado centralizado, talvez seu absolutismo tivesse prosperado. Mas este era o crepúsculo da Idade Média, e a Inglaterra ainda se movia ao ritmo dos senhores de terra, das alianças e das traições. Sua queda não foi apenas pessoal. Foi o primeiro ato de um drama muito maior, as Guerras das Rosas, que mergulhariam o reino em décadas de sangue e divisão. Ricardo II não foi apenas um rei deposto, foi o arquiteto involuntário de sua própria ruína. Um homem que, ao tentar ser demais, perdeu tudo. E você? Vê nele um monarca incompetente, cujo orgulho ateou fogo à discórdia que consumiria a Inglaterra? Ou um governante condenado pelas circunstâncias, um rei criança jogado em um tabuleiro onde as peças já estavam posicionadas contra ele? A história julga, mas a resposta, como sempre, depende de onde se olha.